Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje é este lindo caminho de mesa. Espero que gostem o quanto eu gostei. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, gosta de crochê, de peças fáceis, é iniciante, eu te convido em fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é sempre gratidão. Então, vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa com barbante fio 4 e usei a agulha de número 3,5. Ele ficou pesando 274 gramas. Na largura, ficou com 45 centímetros e no comprimento ficou com 89 centímetros. Lembrando sempre a vocês que vocês podem fazer o comprimento desejado. Eu vou mostrar para vocês desta ponta, para vocês verem direitinho o gráfico da nossa aula de hoje. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. É bem fácil, tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer, até mesmo você que é iniciante. E para a última carreira, eu fiz nas laterais e nas pontas desta carreira de 4 pontos altos tombados com picô. Mas como eu sempre digo, a última carreira é só uma ideia, é só uma sugestão. Usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes. Porém, a minha última carreira ficou desta forma e eu gostei bastante do resultado. O gráfico da nossa aula de hoje é este. Passado todas as informações, o meu muito obrigada a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje eu vou usar o barbante, fio 4 e a agulha de número 3,5. Para vocês que querem saber mais detalhes sobre essa agulha, eu vou deixar na descrição o link de onde eu comprei. Aí vocês podem entrar lá e reservar no carrinho, foi na Shopee. Ok? Então, eu vou usar a agulha de número 3,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 78 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos fazer um total de 78 correntes. Feitas as 78 correntes, vamos marcar a última que fizemos e vamos fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feitas as 4 correntes, vamos voltar lá naquela onde nós marcamos. E aqui vamos fazer o nosso segundo ponto alto, porque a corrente que fizemos para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, vamos fazer aqui o nosso... Então, nós fizemos aqui o nosso segundo ponto alto. Nós vamos fazer 7 pontos altos. Para você que não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no barbante, entrar aqui na corrente, laçar o barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2, laçar o barbante, as últimas 2. Então, este é o nosso ponto alto. Nós vamos fazer aqui 7 pontos altos. Então, nós já fizemos 1, que é as correntes, 2, 3, 4, 5, 6... 7 pontos altos. Então, aqui estão os 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, nós vamos fazer um retângulo de 5 correntes. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5. Feito isto, vamos pular 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta corrente, vamos fazer um ponto alto. Então, nós já fizemos aqui um retângulo. Novamente, 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta corrente, vamos fazer o nosso ponto alto. Então, nós fizemos aqui 2 retângulos. Vamos fazer um total de 5 retângulos. Vou completar os 5 e já trago. Então, aqui estão os 5 retângulos. 1, 2, 3, 4,
5. Feito isto, agora nós vamos fazer mais 7 pontos altos. Então, já fizemos 1, 2, 3, 4. Vamos fazer um total de 7 pontos altos. Aqui estão os 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, nós vamos fazer aqui 10 quadrados. Então, vamos fazer 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior na terceira corrente, fazer um ponto alto. Fiz um quadrado, novamente, 2 correntes, pular 2 correntes na terceira, o segundo quadrado. 2 correntes, pular 2 correntes, o terceiro quadrado. Vamos fazer um total de 10 quadrados. Pronto, 10 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vamos finalizar aqui com 7 pontos altos. Já fizemos 1, 2, 3. Vamos finalizar com os 7 pontos altos. Então, assim ficou a primeira carreira do nosso trabalho de hoje. Eu subi aqui com as 4 correntes e fiz mais 6 pontos altos. Então, ficamos com 7 pontos altos. Fiz aqui 5 retângulos. 1, 2, 3, 4, 5 de 5 correntes, pulando 5 correntes da carreira anterior, fazendo ponto alto na sexta corrente. Fiz mais 7 pontos altos. Aqui eu fiz 10 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E finalizei com 7 pontos altos. Vamos agora à nossa próxima carreira. Eu vou fazer aqui 2 correntes. Vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou fazer mais 2. Estas 2 é para pular os 2 primeiros pontos altos. Então, 1, 2. Vou começar a fazer a partir do terceiro ponto alto. Então, 1, 2, 3, 4 pontos altos. Copiei os pontos altos da carreira anterior, os 4 últimos pontos altos. Vou fechar este quadrado. Então, aqui são 2 correntes, eu vou colocar um ponto alto para cada corrente da carreira anterior e fechar este primeiro quadrado. Então, 2 e copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, nós ficamos aqui com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Vou copiar 8 quadrados. Então, 2 correntes, copiar um quadrado, mais 2 correntes, o segundo quadrado. Vou fazer assim por 8 vezes. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados. Eu copiei da carreira anterior. Vou fechar este quadrado antes dos pontos altos. Então, novamente, são 2 correntes, eu vou colocar um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Feito isto, ficamos aqui com 4 pontos altos. Vou copiar mais 3 para completar os 7 pontos altos. 1, 2, 3. Então, nós ficamos aqui com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Feito isto, aqui restou 3 pontos altos. Eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Feitas as 5 correntes, vou pular os 3 pontos altos e as 2 primeiras correntes. Vou começar a trabalhar a partir da terceira corrente. Agora, aqui eu vou fazer um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. E o ponto alto também no ponto alto. Então, nós vamos preencher aqui com pontos altos, independente de ser nas correntes ou no ponto alto. Então, eu vou fazer aqui uma carreira de pontos altos. Vou fazer pontos altos até que aqui, nesse último retângulo, sobre apenas 2 até que aqui, nesse último retângulo, reste 2 correntes. Então, eu vou fazer tudo aqui de pontos altos. Então, foi o que eu fiz. Fiz uma carreira de pontos altos em cima das correntes e nos pontos altos. E aqui restou apenas
duas correntes. Nós ficamos aqui num total de 25 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 pontos altos. Feito isto, vou fazer aqui as 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular as 2 correntes restantes e 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no quarto ponto alto, vou fazer o meu primeiro ponto alto. E copiar o restante da carreira. Então, vou copiar o próximo ponto alto. E vou fazer aqui nas correntes, na última corrente, o meu quarto ponto alto. Então, nós vamos ficar aqui na ponta com 4 pontos altos. Então, essa carreira ficou desta forma. Eu subi aqui com as 2 correntes, porque é a altura do meu ponto alto, e fiz mais 2 correntes, ficamos com 4 no total. Pulei 2 pontos altos da carreira anterior. Copiei os 4 pontos altos restantes e fechei este quadrado. Ficamos aqui no total de 7 pontos altos. Em cima dos quadrados, eu repeti 8 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados. Fechei este quadrado antes dos pontos altos e copiei aqui mais 3 pontos altos, para completar também 7 pontos altos. Fiz 5 correntes, pulei os 3 últimos pontos altos e as 2 primeiras correntes. Fiz aqui uma carreira de pontos altos, nós ficamos aqui num total de 25 pontos altos. Fiz os pontos altos até restar aqui 2 correntes. Então, vou fazer novamente as 5 correntes, pular as 2 correntes que restaram aqui e mais 3 pontos altos. E copiar os pontos altos da carreira anterior. Ficamos aqui com 4 pontos altos. Vamos à nossa próxima carreira. A carreira, eu vou fazer aqui 2 correntes para a altura do meu ponto alto e mais 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Feito isto, vou pular esses 3 pontos altos e as 2 primeiras correntes. Então, vai totalizar 5 entre pontos altos e as 2 correntes. Vou começar a fazer os pontos altos a partir da terceira corrente. Então, vou fazer um ponto alto, na próxima corrente, mais um ponto alto, na próxima, um ponto alto. Então, ficamos aqui com 3 pontos altos das correntes. E vou copiar aqui o primeiro ponto alto. Então, ficou desta forma. Vou copiar aqui mais 3 pontos altos, para completar os 7 pontos altos. 1, 2, 3. Nestes grupos de pontos altos, nós sempre teremos 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Feito isto, agora eu vou fazer aqui em cima dos pontos altos quadrados. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos. O primeiro quadrado, 2 correntes, pular 2 pontos altos, o segundo quadrado. Nós vamos fazer aqui num total 6 quadrados. Pronto, 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, em cima dos pontos altos, vai ficando desta forma. Aqui, eu vou copiar os 3 próximos pontos altos. 1, 2, 3, ficamos com 4 pontos altos. Vou completar aqui os 7 pontos altos. Então, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Como eu falei para vocês, nestes grupos de pontos altos, nós teremos sempre 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Vou fazer as 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Pular 2 correntes, 3, 4, 5. Aqui no quarto ponto alto, vou fazer um ponto alto. Feito isto, vou copiar os 4 pontos altos da carreira anterior, os 4 restantes. Então, já fizemos 1, 2, 3, 4 pontos altos. Feito os 4 pontos altos, vou fechar este quadrado após os pontos altos, para completar aqui os 7 pontos altos. Então, fechei este
quadrado. Então, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Vou repetir aqui 6 quadrados. Então, vou fazer 2 correntes, repetir um quadrado, 2 correntes, o segundo quadrado. Vou fazer assim por 6 vezes. 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar este quadrado antes dos pontos altos. Então, vou colocar da mesma forma um ponto alto para cada corrente da carreira anterior e copiar aqui o primeiro ponto alto. Então, nós teremos que completar aqui também 7 pontos altos. Então, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Feito isto, vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular os 3 pontos altos, então, 1, 2, 3 e 4, 5 nas correntes. Aqui na segunda corrente, que é a altura do nosso ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Então, eu pulei aqui 1, 2, 3, 4, 5. Na segunda corrente que eu fiz para subir, se vocês tiverem feito 3 correntes, é na terceira corrente. Eu vou fazer o último ponto alto. Então, aqui está mais uma carreira finalizada. Eu subi com as 2 correntes, que é a altura do meu ponto alto, e fiz mais 5 correntes. Pulei os 3 pontos altos e as 2 primeiras correntes. Fiz aqui 7 pontos altos, contando com as correntes da carreira anterior e os primeiros pontos altos. Ficamos com 7 pontos altos. Fiz aqui 6 quadrados. Então, em cima dos pontos altos, eu fiz 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito isto, copiei os 4 últimos pontos altos, e para completar os pontos altos, completei aqui nas correntes, ficamos também com 7 pontos altos. Fiz 5 correntes, pulei as 2 últimas correntes e os primeiros pontos altos. Fiz aqui os 4 pontos altos e fechei este quadrado. Aqui também nós ficamos com 7 pontos altos. Nesta carreira, eu copiei apenas 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechei este quadrado, copiei os 4 primeiros pontos altos. Aqui eu fiz as 5 correntes e aqui na segunda corrente, porque eu fiz 2 correntes para a altura do meu ponto alto, eu encerrei com um ponto alto. Então, assim ficou esta carreira. Vamos à nossa próxima. Para a próxima carreira, eu vou subir aqui com as 2 correntes, vou virar o meu trabalho e vou fazer aqui mais 3 pontos altos. Então, em cada corrente, eu vou fazer um ponto alto. Então, na primeira corrente, um ponto alto, na segunda, o segundo ponto alto, e na próxima, o terceiro ponto alto. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos, por causa das correntes que nós fizemos aqui para subir. Vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 2 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no quarto ponto alto, vou fazer o primeiro ponto alto. Vou repetir os 3 pontos altos da carreira anterior, os 3 restantes, porém, são 4, por causa daquele primeiro que nós fizemos. E agora, aqui em cima dos quadrados, eu vou fechar tudo com pontos altos. Então, para cada corrente da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto, e onde for o ponto alto, eu vou repetir o ponto alto. Então, eu vou fechar tudo aqui com pontos altos. Então, como eu falei, eu ia fechar tudo com pontos altos, foi o que eu fiz. Então, eu fechei os 6 quadrados com pontos altos. Aqui, nós teremos que ter também 25 pontos altos. Então, eu vou completar os 25 pontos altos, copiando aqui os 4 primeiros pontos altos da carreira anterior. Então, 2, 3, 4 pontos altos. Vai restar aqui 3 pontos altos. Então, aqui nós ficamos com 25 pontos altos. Vou fazer aqui as 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 1, 2, 3 pontos altos. 4, 5. Aqui na terceira corrente, eu vou fazer o primeiro ponto alto.
na próxima corrente, mais um ponto alto. Nós vamos completar aqui os 7 pontos altos. Então, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Feito isto, vou abrir um quadrado aqui no final dos pontos altos. Então, vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos da carreira anterior e copiar apenas o último ponto alto. Vou repetir os 6 quadrados da carreira anterior. Então, aqui está, repetir os 6 quadrados da carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou abrir um quadrado no início dos pontos altos. Vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos e repetir o próximo ponto alto. Então, nesta carreira, nós ficamos com 8 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados. Vou copiar os últimos pontos altos. Então, copiamos os 4 últimos pontos altos. Vou completar aqui os 7 pontos altos. Então, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Feito isto, vou fazer 2 correntes, pular as 2 correntes da carreira anterior. 1, 2. Aqui na minha segunda corrente subindo, que eu fiz 2 correntes para a altura do meu ponto alto, eu vou finalizar esta carreira com um ponto alto. Assim ficou esta carreira. Subi com as 2 correntes, fiz aqui nas 3 primeiras correntes um ponto alto, ficamos com 4 pontos altos. 5 correntes, pulei as 2 correntes e os primeiros pontos altos. 5 correntes, pulei as 2 correntes e os primeiros pontos altos. Copiei os últimos pontos altos, que são 4, fechei tudo aqui com pontos altos. Então, nesta carreira, em cima dos 6 quadrados, eu fechei tudo com pontos altos. Feito isto, copiei aqui os 4 primeiros pontos altos. Nós ficamos aqui num total de 25 pontos altos, a mesma quantidade que nós fizemos aqui. Fiz 5 correntes, pulei os 3 últimos pontos altos e as 2 primeiras correntes. Fiz aqui os 7 pontos altos com as correntes e os primeiros pontos altos. Abri um quadrado aqui no final dos pontos altos. Repeti os quadrados, os 6 quadrados da carreira anterior. Aqui eu abri um quadrado no início dos pontos altos, copiei o restante dos pontos altos e, para completar, completei aqui nas correntes. Fiz 2 correntes, pulei 2 correntes da carreira anterior e fiz o meu último ponto alto na segunda corrente. Lembrando a vocês que eu fiz na segunda, porque eu subi com 2 correntes. Se vocês tiverem subido com 3 correntes, vocês vão fazer este último ponto alto na terceira corrente. Ok? Então, essa carreira ficou desta forma. Vamos à nossa próxima carreira. Vou subir com as 2 correntes, virar o nosso trabalho e fazer aqui um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Então, um ponto alto para esta corrente e um ponto alto para a segunda corrente. Copiar o ponto alto da carreira anterior. Nós vamos completar aqui os 7 pontos altos. Então, nesta carreira, eu fechei o quadrado da carreira anterior. Então, nós ficamos aqui com 4 pontos altos. Vamos completar os 7. Então, 5, 6, 7 pontos altos. Ficamos aqui no total de 7 pontos altos. Feito isto, eu vou abrir um quadrado aqui no final dos pontos altos. 2 correntes, pular os 2 pontos altos da carreira anterior e repetir apenas o último ponto alto. Então, abri um quadrado aqui em cima dos pontos altos. Vou repetir os 8 quadrados da carreira anterior, apenas repetir. Pronto, repeti os 8 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados. Vou abrir um quadrado aqui no início dos pontos altos. 2 correntes, pular 2 pontos altos, repetir o último ponto alto. Então, nessa carreira, nós ficamos com 10 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadrados. Vou copiar aqui os últimos pontos altos.
3, 4 pontos altos, vou completar os 7 pontos altos. 4, 5, 6, 7 pontos altos. Feito isto, vou fazer as 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Pular as 2 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no quarto ponto alto, 1 ponto alto. Vou fazer mais 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto alto, 1 ponto alto. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto alto, mais 1 ponto alto. Vou fazer assim por 5 vezes. Vou fazer 5 retângulos. Já fiz 3, vou completar os 5. Fiz aqui 4 retângulos. Trouxe o último para fazer junto com vocês para não restar dúvidas. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4 retângulos. Vou fazer o último. Vou fazer as 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Feito isto, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, contando com as 2 primeiras correntes. Na terceira corrente, vou fazer o meu ponto alto. Então, eu fiz aqui 5 retângulos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou fazer os pontos altos, completar os 7 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o sétimo ponto alto é na minha segunda corrente. Então, aqui, eu vou fazer o sétimo ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Então, assim ficou esta carreira. Subi com as 2 correntes, fiz aqui os 2 pontos altos nas 2 correntes da carreira anterior, fechei este quadrado. Copiei aqui o primeiro ponto alto. Nós completamos aqui os 7 pontos altos, contando com as correntes. Abri um quadrado no final dos pontos altos, copiei os 8 quadrados da carreira anterior e abri um quadrado no início dos pontos altos. Nessa carreira, nós vamos ficar aqui com 10 quadrados. Copiei os últimos pontos altos e completei 7 pontos altos nas correntes. Fiz 5 correntes, pulei as 2 últimas e mais os pontos altos. Para completar 5, no sexto ponto alto, fiz 1 ponto alto. Fiz em cima dos pontos altos 5 retângulos. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, no último retângulo, fiz as 5 correntes, pulei os 3 últimos pontos altos e as 2 primeiras correntes. Comecei a fazer os pontos altos a partir da terceira corrente. Completei 7 pontos altos. Então, esta carreira ficou desta forma. Esta carreira é a nossa carreira central. Observem que aqui eu comecei um gráfico pela metade. E aqui eu comecei o gráfico completo. Então, aqui eu vou completar esta carreira. Esta carreira é a carreira central. Agora, eu só vou voltando as carreiras. Então, aqui em cima dos quadrados, eu vou fazer agora a carreira de 8 quadrados, depois a de 6 quadrados, e assim por diante. Eu só vou voltando as carreiras. Da mesma forma aqui, eu também só vou voltando as carreiras. Agora, em cima dos 5 retângulos, eu vou colocar os pontos altos. Depois, a carreira de 6 quadrados, depois a carreira de 8 quadrados, depois a carreira de 10 quadrados. Então, é a carreira central, agora eu só vou voltando as carreiras. Para não ficar muito repetitivo, eu vou fazer as próximas carreiras e trago para mostrar para vocês. Como prometido, já adiantei aqui o gráfico e trouxe para mostrar para vocês. Então, no vídeo, nós fizemos até a carreira central, que é esta carreira de 10 quadrados aqui no meio e os 5 retângulos nesta ponta. Depois, eu falei que só ia copiar as carreiras voltando, foi o que eu fiz aqui em cima dos quadrados. Aí, eu fiz... A nossa próxima carreira foi a carreira de 8 quadrados, depois a de 6 quadrados, depois a de ponto alto, depois encerramos com a primeira carreira, que é a carreira de retângulos, dos 5 retângulos. Então, nós só fomos voltando as carreiras, da mesma forma deste lado.
Nós fizemos até esta carreira, depois eu falei que nós só íamos voltando. Então, foi o que fizemos. A nossa próxima carreira é a carreira de pontos altos, depois a carreira de 6 quadrados, depois a carreira de 8 quadrados e finalizamos com a primeira carreira, que é a carreira de 10 quadrados. Aqui também nós temos 10 quadrados. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Eu vou deixar aqui um pouco parado, caso vocês queiram tirar um print, fiquem à vontade para depois sanarem as dúvidas de vocês. Ok? Agora, eu vou continuar copiando as carreiras, carreira a carreira, até o tamanho desejado para mim. Vocês vão fazer até o tamanho desejado para vocês. Quando eu encerrar, eu trago para fazermos a última carreira por toda a volta. Pronto, como prometido, já fiz aqui até o comprimento desejado e trouxe para fazermos a última carreira por toda a volta. É uma pena que eu estou gravando com a luz do dia e o tom de azul não está aparecendo muito, é um tom muito bonito. Mas eu vou fazer o possível para, na foto de capa, deixar a cor mais próximo possível, ok? Então, eu fiz assim até o comprimento desejado. Eu só fui copiando carreira a carreira. Então, eu fui completando os gráficos. Então, este é um gráfico, este gráfico eu copiei aqui, depois aqui, e assim por diante. Eu só fui copiando carreira a carreira e fui se desenhando desta forma. Então, eu fui repetindo carreira a carreira, apenas copiando, não tem erro. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer, até mesmo você que é iniciante. E eu finalizei com a carreira que eu iniciei. Eu iniciei com a carreira de 10 quadrados, são os 10 quadrados, e 5 retângulos deste lado, que são os 5 retângulos deste lado. Então, eu encerrei com a carreira que eu iniciei, que ficou a metade do gráfico deste lado e o gráfico completo deste lado. Conseguiram entender? Estou tentando passar o melhor que eu posso, para que todos consigam fazer. Como é só repetição, por isso que eu não continuei fazendo, porque senão o vídeo ia ficar muito longo e vocês não iam ter paciência de assistir, porque era só repetição. Mas eu acho que eu consegui passar tudo direitinho para vocês. Feito isto, vocês tendo feito até o tamanho desejado, agora vamos fazer a nossa última carreira por toda a volta. Para a última carreira, eu vou subir com 3 correntes, vou marcar a terceira, vou fazer mais 3, 1, 2, 3. Feito isto, vou voltar lá naquela que eu marquei, e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui um picô. No mesmo espaço, eu vou colocar mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos por causa das correntes que fizemos aqui para subir. Feito isto, vou no próximo espaço, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz 4 pontos altos tombados com picô. Vou no próximo espaço, ponto baixíssimo. Aqui, novamente, vou subir com as 3 correntes, 1, 2, 3, marcar a terceira, fazer mais 3, 1, 2, 3, voltar lá naquela que eu marquei, e aqui fazer um ponto baixíssimo, fiz um picô. No mesmo espaço, eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Porém, como eu falei, nós vamos ficar com 4 por causa das correntes que eu fiz para subir. Então, eu fiz aqui 4 pontos altos com picô. Vou no próximo espaço, vou fazer ponto baixíssimo. No próximo ponto baixíssimo, novamente, vou fazer 4 pontos altos tombados com picô. Então, esta é a minha última carreira por toda a volta. Vou fazer desta forma. Mas, como eu sempre digo, aqui é apenas uma ideia, é só uma sugestão. Usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes. Porém, para a minha última carreira, eu vou fazer desta forma. 4 pontos altos tombados com picô. Vou completar, finalizar a carreira e quando trouxer, já trago nosso trabalho finalizado. Como prometido, já fiz aqui a última carreira por toda a volta. Nas pontas, nessa e na outra, eu pulei 3
pontos altos ou 3 correntes, independente de ser pontos altos ou corrente, e fiz o ponto baixíssimo na quarta, ou corrente, ou ponto baixo, onde caía. Mas vocês vão fazer conforme vocês desejarem. Se quiser fazer com menos pontos baixos, se quiserem fazer com menos pontos altos ou com mais pontos altos, vai depender do ponto alto de vocês e da distância que vocês vão querer um bico do outro. Mas o meu eu pulei 3 pontos altos ou correntes, independente do que fosse, que estivesse ali embaixo, e fiz o ponto baixíssimo na quarta. Entendido? Já encerrei a carreira. E assim encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!